Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo tranquilo, tudo bem. Ah, que bom, que imensa satisfação recebê-la aqui. É um motivo de grande satisfação para nós, ESA Goiás, receber uma jurista tão de renome e tão importante no nosso meio acadêmico, no nosso debate. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu cumprimento também a todos os conselheiros estaduais e federais que estão vindo, aos advogados aqui, estudantes de direitos que estão conosco, em especial a equipe da diretoria da ESA. Sempre tem uma equipe por trás que faz toda essa logística, organização, esse apoio, esse suporte. Meu muito obrigada a todos que participam para que esse projeto ESA Live ele se cumpra. Então, meus agradecimentos especiais ao diretor especial, doutor Rafael Lara, que é nosso diretor-geral. Eu passo agora a palavra para você fazer os seus cumprimentos. Depois a gente já inicia esse bate-papo de um assunto tão gostoso que é as audiências virtuais, sobretudo nesse momento de pandemia, em que se instalou a transição da presencial para virtual, eletrônico. Passo para os cumprimentos. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui. Queria te agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar em Goiás. Tenho amigos muito queridos, né? Os conselheiros federais do estado de Goiás estão sempre comigo no Conselho Federal. Marcelo Teto, a Valentina Jurman, professor Marisvaldo, que também é o presidente da Comissão de Educação Jurídica, que eu também faço parte do Conselho Federal da OAB. Você quer que eu já fale do tema? Você quer me fazer alguma questão, assim? Quero sim. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu tenho que falar sobre você, né? Deixar exposto para quem está nos assistindo sobre a nossa convidada. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Fiquei muito honrada. Você vem participar de projetos virtuais. Eu conversei com o Dr. Harry, que é um grande amigo, inclusive é amigo seu. Ele conversando e surgiu sobre o seu nome, ventilamos o seu nome. Eu falei assim, então vou fazer o convite para ela. Quando você gravou, eu falei, nossa, que ótimo, que bom. Muito feliz, ainda mais num tema que você já trazendo discussões, reflexões a respeito. Isso. Ana Beatriz Desgrave, doutora em Direito Constitucional, Universidade Federal de Pernambuco, em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estágio pós-doutoral na Alemanha, presidente do IPPC, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, também membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, membro da Norte-Nordeste de Professores do Processo, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o famoso BDFAM, advogada, conselheira federal, nossa querida OAB, que é a nossa casa do advogado, e presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB. Seja muito bem-vinda. Depois desse vasto, eu já começo o nosso... Antes de adentrar mesmo a temática de audiências virtuais, diante dessa pandemia que acabou, que repassou o nosso dia a dia e está transformando a nossa cultura, eu pergunto assim, em linhas gerais, como que você vislumbra o processo pós-pandemia? Sem aplicar esse da audiência virtual, num conceito geral mesmo, processo antes da pandemia e processo pós-pandemia, diante de vários decretos, de várias resoluções, de leis que tivemos, de portaria e suspensão de prazo, retomada de prazo, a fé pública, oficiais de justiça
tornou ainda mais efetiva, não se pode cumprir atos presenciais. Qual a sua visão do processo antes e depois? Bom, vamos lá. Eu acho que a pandemia ela teve um papel fundamental para implementar algumas mudanças que demorariam muito tempo para serem implementadas, mudanças que podem ser positivas, né? Depois a gente vai falar dos benefícios e dos riscos de todas essas mudanças. Mas tem muitas mudanças que são interessantes, que são boas e que eu acho que vieram para ficar. Então, no pós-pandemia, tem coisas que eu acho que vai ser muito difícil voltar atrás. Uma delas, a participação virtual em atos processuais. O que é essa participação virtual? É a possibilidade de você fazer as coisas telepresencialmente. Isso é bem diferente de fazer as coisas de maneira não síncrona, né? Não sincronizadas, ou seja, que não sejam ao mesmo tempo. Você pode estar presente, mas sem estar fisicamente naquele ato, mas você está presente na prática do ato. Então, algumas coisas que tiveram esse desenvolvimento maior agora, que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, sustentação oral de maneira virtual, telepresencial. Já existia antes? Já existia antes. Mas não era algo assim tão comum de se fazer. Então, por exemplo, aqui, eu estou no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, o TRF que nos atende é o TRF da quinta região, que fica em Recife. Então, para fazer sustentação oral no TRF, a gente já usava o telepresencial. Mas para fazer sustentação oral no TJ, a gente não usava. Né? E às vezes, o advogado está numa viagem. Eu vou muito a Brasília por conta do Conselho Federal, às vezes eu fico mais em Brasília do que em Natal, e aí eu tinha que fazer uma sustentação oral no TJ daqui e eu não podia porque eu estava em Brasília. Né? Então, hoje, você nem sabe onde eu estou agora. Né? Supostamente estou em Natal, né? Mas também pouco importa. Aonde eu estou hoje, pouco importa para o andamento do processo. E isso eu acho que veio para ficar, Rafaela. Eu acho que o não importar aonde você está fisicamente passou a ser a nossa nova realidade. Então, o fato de eu viajar muito não me torna agora incapacitada de praticar atos presenciais e simultâneos, né? Que sejam naquele mesmo momento. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, de manhã eu tive reunião no Conselho Federal, Brasília. Agora eu estou aqui com você, Goiás. Eu vou sair daqui, eu vou para uma live com Roraima. Eu saio da live com Roraima, eu vou dar aula num curso da ESA de São Paulo. Então, veja, que eu consigo estar em muitos lugares sem sair de casa. Isso é bom? Isso é muito bom. Isso é ruim também? Isso pode ser ruim, né? Mas eu acho que isso veio para ficar. Essa possibilidade de fazer atos de praticar atos de maneira virtual. O que mais que eu acho que veio para ficar? Essa aceleração na digitalização de processos. Aqui no Rio Grande do Norte, nós ainda temos alguns processos que são físicos e eles estão sendo aceleradamente digitalizados. Por quê? Porque senão eles não vão andar. E a gente não sabe até quando a gente vai viver com os fóruns fechados, né? Eu espero que eles abram logo, mas a gente não pode querer que eles abram a qualquer preço, a qualquer custo, né? A gente tem que trabalhar com o tempo das coisas, e as coisas têm um tempo de ser, né? Então, eu acho que essas coisas são positivas e vieram para ficar. O que mais que eu vejo daqui para frente? Um desenvolvimento maior da tecnologia na advocacia. Porque a gente estava vendo o judiciário se armando mesmo, né, no bom sentido, de ferramentas tecnológicas e a advocacia ficando cada vez mais para trás. Por quê? Porque a gente não tem o poderio econômico dos tribunais, a gente não tem a possibilidade do advogado ir fazer um curso e ele ser remunerado para isso, né? Ganhar diárias para fazer um curso. O advogado, ele é um profissional liberal por excelência. Então, o advogado mesmo, a maior parte desses 1.200.000 advogados que nós temos no Brasil são profissionais liberais. Se eu sair do meu escritório para fazer um treinamento, para fazer um curso, eu não vou ganhar diária e eu vou deixar de ganhar no escritório, né? Então, para a gente, essa capacitação ela é muito mais custosa.
Para os tribunais, não. Né? Os magistrados, eles saem para fazer um curso, além de eles manterem o salário, eles ainda ganham as diárias para poder fazer os cursos. Então, é mais fácil. Veja, não tô querendo recriminar ninguém, só estou querendo dizer que é mais fácil, né, para o Poder Judiciário promover essa capacitação em massa, né, de todos. Olha, vamos todos nos capacitarmos aqui. Eu tenho um tribunal que centraliza as ações dos membros daquele tribunal. A OAB, por mais que ela queira, ela não tem esse poder hierárquico que os tribunais têm, e ela não tem essa bagagem econômica para permitir o financiamento dessa capacitação da advocacia, né? Então, são estruturas bem diferentes, os tribunais e as seccionais da OAB. Então, Rafaela, eu acho que a advocacia percebeu que tecnologia não é gasto, é investimento, e que ela veio para ficar e que a gente vai ter que se adaptar. E se a gente não se adaptar, a advocacia vai ficar para trás e quem mais vai sofrer vai ser o jurisdicionado, né? Porque se a advocacia não está capacitada para defender os interesses do jurisdicionado, né, do cidadão, a gente vai ter um déficit de democracia e de representatividade no jogo processual, né? A gente vai ter uma deficiência de uma representação adequada do procurador, né? Daquele que fala em nome da parte no processo. Você até pontuou, hoje a pandemia ela acelerou um processo que era fato, mas uma longa data, e simplesmente nós dormimos num formato e acordamos num outro formato. E você até mencionou uma virtude, que é um benefício a respeito. Podemos estar em vários lugares em 24 horas. E aí eu vou até ponderar uma questão correlata. O custo-benefício para o jurisdicionado, que são os clientes dos advogados, os nossos clientes. Nós tínhamos, em outro estado, em outra comarca, nós tínhamos que demandar diligência de advogados. E isso era repassado ao cliente, e acaba que a demanda ela se tornaria mais volumosa em termos de custos processuais, taxa diária, honorários advocatícios, honorários de diligência. E agora, com essa possibilidade do acesso obrigatório à tecnologia, acaba que havendo uma redução de custo. Quando eu falo custo financeiro, custo em termos de tempo cronológico mesmo. Isso. Hoje, você já tem inúmeras atividades e até dar meia-noite com a do outro dia, ainda há outras atividades. E uma outra questão que eu ainda pondero, trazendo correlato ao que você mencionou, é a respeito do escritório de advocacia. Hoje, o advogado que milita sozinho no escritório, que não tem advogados que trabalham para ele, consegue exercer a advocacia sem maiores dificuldades, justamente com a possibilidade dele conseguir, evitando esse deslocamento de estrada ou de voo, né? Se for uma distância maior, ele consegue fazer várias audiências em estados diferentes. Então, mas veja, Rafaela, é interessante esse ponto, mas eu sempre uso o verbo ele pode, né? Ele pode fazer. Você usou o mesmo verbo, ele pode fazer. Ele pode se ele quiser. E eu acho que isso é fundamental para a nossa conversa, começar aqui, primeiro com relação a esses riscos, né? Você veja que você pontuou um ponto muito importante. A advocacia de representação, né? Aqueles escritórios que a gente contratava para ser representante em outros estados. Essa advocacia vai acabar. Vai. Isso é bom ou é ruim? É um fato. Vai acabar. Então, esses profissionais vão ter que se transformar. E hoje a gente vê que isso foi rápido. Né? Aquilo que parecia demorar muito, né? Tinha os advogados que eram os audiencistas, né? Porque eles precisavam estar naquele lugar, não precisa mais. Então, eu acho que esse momento foi importante para a gente perceber que as transformações, elas daqui para frente vão ser muito rápidas. E uma competência que a gente vai ter que aprender a desenvolver é a de adaptação. Adaptação.
Aquele negócio de falar, olha, não, eu sempre advoguei assim, vou continuar advogando assim. Esquece. Isso não vai funcionar mais. E as mudanças não vão demorar tanto quanto demoravam. Você lembra quanto tempo demorou para o processo eletrônico ser implementado, para ele virar uma realidade? 2006, quando surgiu a lei, virou uma dificuldade de aceitação. E ali foi muito, muito assim, transitório. Em Goiás, com a pandemia, os processos criminais passaram por uma obrigatoriedade circunstancial a se tornarem eletrônicos, porque até então eram. E aí a gente começou com o juizado, depois foi para as varas cíveis e assim por diante. Porque nós estamos, eu acredito que a grande dificuldade seja até o embate cultural. E falar do embate cultural, você escreveu um artigo que eu gostei muito, foi na Conjur, junto com o Dr. Marco Bruno. E até eu quero que você mencione daquela experiência, traga a experiência que você vivenciou. E o bom, a sua vivência, o seu observatório foi logo no início da pandemia. Então, assim, nós tivemos em meados de março da pandemia, abril, suspensão de mudou, logo em seguida já foi o seu experimento por meio de um artigo publicado. E lá você pondera muito a realidade. Eu gostei muito do artigo que você escreveu. A tradição cedendo o acesso à justiça. E, de fato, acho que o grande impedimento que estamos encontrando, sobretudo em audiências virtuais, que talvez seja o ato processual que mais trouxe reflexo da pandemia, seja as audiências virtuais, é essa mudança de cultura. E aí, se para o jurisdicionado é difícil, assim, se para nós advogados é difícil, para o jurisdicionado é muito mais. Porque o jurisdicionado ele vai nos confiar advogados para defender a causa dele. Se a advocacia, se o advogado está inseguro com esse meio, essa segurança é transmitida. E aí, como nós estamos falando até de cultura, de tradição, eu peço assim, que você nos traga essa experiência. Eu li o seu artigo, você ponderou várias colocações que eu quero até trazer aqui numa reflexão para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler. Você traz muito bem a respeito do devido processo legal e o acesso à justiça. E aí, como é que fica a lealdade? Será que teremos lealdade ou deslealdade com o meio virtual? Mas assim, vamos por parte. Nos traga essa experiência que você vivenciou junto com a Sexta Vara. Isso, vou falar dela. Eu escrevi 2 artigos no Conjur. Eles parecem, se você for ler assim, você fala, nossa, mas eles são contraditórios. Não são. Um é uma boa experiência e o outro é como aquilo pode ser ruim também. Como a mesma ferramenta pode ser utilizada de uma maneira boa e de uma maneira ruim, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, por isso que eu acho que alguns pontos são fundamentais para a gente entender. O que foi essa experiência aí na Sexta Vara? Eu tenho um amigo que é um juiz federal e ele é meu colega na UFRN, né? Somos professores e a gente, muito embora eu seja uma advogada muito advogada e ele seja um juiz muito juiz, a gente se dá super bem e a gente tem um monte de projetos juntos na universidade. E isso é muito bom porque eu tenho um ponto de vista e ele tem outro. Então, quando ele teve essa ideia, quando estava pandemia, tudo parado, e ele é muito acelerado, que nem eu também, não consegue ficar parado, e ele, olha, eu não tenho mais o que fazer na minha vara, eu vou fazer as audiências. E aí ele me ligou um dia e falou, olha, Ana, é o seguinte, eu vou fazer uma audiência virtual aqui, mas vai ser uma experiência, um protótipo. Tá todo mundo de acordo, o procurador está de acordo, o advogado da outra parte está de acordo, a gente vai fazer uma audiência de instrução, tal, mas eu queria a sua ajuda. Você é professora de processo, é conselheira federal da UAB, eu queria que você atuasse como observadora nessa audiência, porque eu quero saber no que a gente pode melhorar, né? Como é que a gente pode transformar isso num ato bacana, né? Que seja bom e que seja legítimo para o processo. E eu preciso do seu olhar.
E para mim foi ótimo poder estar como observadora, porque eu não estava preocupada em defender cliente, eu não estava preocupada com o testemunho da testemunha, eu não estava preocupada com nada, eu estava preocupada com olhar aquilo e ver se tem pontos críticos, pontos positivos, pontos negativos e o que a gente poderia fazer a partir daquilo. Então, eu passei a audiência toda quietinha, só olhando, observando. Quem me conhece sabe o quanto é difícil para mim ficar quieta, mas eu ficava lá só quietinha, né? Escrevendo e tal. E eu fiz uma lista, né? Fiz uma lista de coisas que eu anotei durante a audiência. E eu fui anotando e dividindo em 3 grupos. Um grupo, pontos positivos, outro grupo, pontos negativos, e um outro grupo de questões. Questões que eram questões críticas, mas que eram passíveis de solução, né? Eram coisas que a gente poderia resolver, mas que a gente tinha que prestar atenção. E que naquele momento elas ainda não estavam tendo o olhar necessário. E acho que até hoje ainda não estão tendo. E já faz um tempinho, a gente publicou esse artigo já faz um tempo. A partir dessa nossa experiência foi feito um manual na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e eles citam, né? Inclusive citam meu nome e tal, porque a gente acabou colaborando para uma experiência para uma nova modalidade, um novo instrumental. E pode ser muito legal, pode ser muito bom. Então, nessa audiência, por exemplo, ó, o procurador que estava defendendo, o procurador federal, ele estava em Recife. A audiência foi na sexta vara de Natal, da sessão judiciária de Natal. O juiz estava na casa dele. Eu estava no meu escritório. O advogado no escritório dele. E a testemunha na casa dela. Então, estava cada um num canto. E todo mundo se encontrou numa sala virtual. Essa sala virtual passa a ser a sala de audiência. Então, é possível? É possível. Mas alguns cuidados foram tomados para que isso pudesse ser uma boa experiência. Então, foi montado um grupo de WhatsApp com todos os envolvidos naquela audiência. Por quê? Porque algumas informações precisam ser passadas e você ficar passando pessoa a pessoa não é muito eficiente. Então, por isso que o ponto 1, que eu sempre falo que essas audiências elas podem funcionar, mas elas precisam da adesão das partes. As partes precisam querer fazer, porque aquilo precisa funcionar. O judiciário, ele parece um elefante andando de acordo com as regras previstas no código. Ah, podemos fazer coisas rápido? Podemos, mas depende sempre da anuência das partes. Por quê? Qual é a forma de citação, por exemplo? A forma de citação por carta ou por oficial de justiça. Ah, mas eu não posso citar por WhatsApp? Ah, pode, né? Se você tem o telefone da pessoa, você pode citar por WhatsApp. Ah, mas depois ela vai alegar nulidade, porque não é a forma prevista no código. Então, veja que assim, se as partes estão de acordo, esse juiz hoje, em julho, na verdade ele começou semana passada, já ainda era junho, ele começou a fazer citações por WhatsApp também. Mas depende da parte aceitar. Ela aceitou ser citada. E o mandado de citação que ele está usando agora é um negócio super bacana. Depois eu vou falar desse mandado de citação que tem QR Code, tem um monte de coisa, é bem bacana, é bem legal. Estava rodando aí nos grupos também, mas a gente soube em primeira mão porque ele já tinha mandado num dos grupos de pesquisa que a gente tem, que é justamente sobre o profissional do futuro. Então, assim, foi criado o grupo de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo do que aconteceria ali. Inclusive para dar os alertas de praxe, né? Porque, eu não sei se você tem reparado, mas tem muitas reuniões virtuais que as pessoas acham que porque elas estão em casa, elas não precisam se trajar adequadamente, né? Elas não precisam estar devidamente... elas se sentem na liberdade de falar como se estivessem em casa, porque elas estão em casa. Então, elas acham que até o linguajar pode ser o linguajar de casa, e não pode, né? A gente tem que entender que, muito embora a gente esteja fisicamente em um lugar, aquele ato, né, ele faz parte de uma dinâmica de um outro lugar. Então, a gente tem que começar... Oi? Ele ainda continua solene. Exatamente. Então, a audiência é um ato solene. Então, naquele grupo de WhatsApp foi colocado, olha, as partes e as testemunhas precisam estar trajadas adequadamente, né? É um ato solene, né? Vai ter abertura da audiência, isso e aquilo. Um dia antes,
se entrou na sala para fazer um teste de áudio, teste de luz com todo mundo. Como a gente faz, às vezes, nos eventos virtuais, né? Entra um dia antes para fazer os testes para ver se está tudo funcionando. Estava tudo funcionando. E aí foi feita a audiência. Abriu a audiência, começou a ouvir a testemunha, isso e aquilo. E aí eu fui anotando tudo que eu estava vendo. Primeiro ponto que eu anotei. Como é que a gente faz a identificação das pessoas? Como é que eu sei que você é Rafaela? Você entende que virtualmente isso já é um pouco complicado. Porque na audiência presencial, mas essas são só as questões. Passível de solução, tudo passível de solução. Numa audiência presencial, a pessoa chega, a primeira coisa que ela faz é se identificar, né? Tanto o advogado quanto as partes vão lá e apresentam um documento, ó, eu sou fulano, né? E aí o servidor, né, o diretor de secretaria, vai lá e certifica e já vai colocando na ata. Na audiência virtual já fica complicado. Como é que eu faço? Né? Eu não tenho como te mostrar o documento. Então, como solucionar isso? É possível? É possível. Foi até a ideia do procurador que estava participando da audiência. Falou, olha, a gente pode pedir para mandar no grupo de WhatsApp, um dia antes, manda uma foto da pessoa com o documento para ela, né, de se reconhecer aquela pessoa. Então, mas esse era um dos pontos críticos que eu falei, olha, aqui tem um problema. Porque, inclusive, até a testemunha, né? Aí o juiz até falou, olha, não, mas eu confio que o fulano de tal, o advogado, né, sabia que era testemunha. Eu falei, ó, pera lá, você não pode colocar isso nas costas dele. Não é responsabilidade do advogado assegurar que aquela testemunha que é aquela testemunha, né? E aí até o advogado falou na hora, não, eu não sei se é ele, foi o cliente que me trouxe. Então, a gente tem que ver quem é responsável por aferir que aquela pessoa é aquela pessoa. Na audiência presencial, essa incumbência é do Poder Judiciário. Então, na audiência por videoconferência, telepresencial, essa incumbência também vai ser do Poder Judiciário. Como fazer? Tem algumas formas, né? Uma delas é essa de mandar a foto com o documento, de mandar algum documento com certificação digital, mas que tenha foto, né? A gente tem hoje alguns documentos assim, inclusive a nossa própria OAB, a gente já tem a versão digital da OAB. Tem versão digital do título de eleitor, versão digital de carteira de motorista. Então, tem como você aferir que a pessoa é a pessoa. Um outro ponto que é importante, para aferir, ainda falando dessa questão da pessoalidade, né? De saber com quem você está fazendo aquela audiência. A iluminação da sala, né? Eu não posso fazer uma audiência se eu não tiver com uma iluminação adequada. Você vê que se eu mudar minha luz aqui, agora você consegue me ver e você fala, não, deve ser essa pessoa que aparece aqui na foto. Mas se eu mudo a luz, ó, já fica mais difícil, né? Boa colocação. Então, eu tenho que ter uma iluminação adequada, nem muito nem pouco. Tem que ver a entrada de sol, né? Tem alguns lugares... A testemunha, na hora que ela entrou, ela estava sentadona assim na sala, numa poltrona, com o sol batendo na cara. Eu falei, minha primeira imagem foi, meu Deus do céu, vai aparecer uma testemunha na praia. E aí eu fiquei pensando, a gente tem que regulamentar isso, né? Isso tem que ser colocado num papel e tem que ser regulamentado. Olha, se aparecer assim, não vai entrar na sala de audiência, né? Porque é uma sala de audiência. Por mais que seja uma sala virtual, é uma sala de audiência. Então o juiz ou a juíza, né? O Poder Judiciário pode impedir a entrada na sala? Pode impedir a entrada na sala. Como ele pode impedir no presencial também. Se chega uma pessoa trajada inadequadamente, ela pode ser impedida de entrar no fórum, ela pode ser impedida de entrar na sala. Então, a gente tem que lembrar desses detalhes. Então, a luminosidade da sala, a questão do ruído ambiental. Eu vi hoje uma notícia de que uma pessoa foi demitida, uma mulher, uma mamãe, foi demitida porque os filhos estavam fazendo barulho nas reuniões dela, né? Bom, isso não pode ser imputado a ela, né? Já que o responsável pela realização do trabalho é o empregador. Da mesma forma, na audiência virtual. Se eu não tenho uma sala adequadamente com nível de ruídos adequado para fazer uma audiência, eu não vou fazer essa audiência, porque não tem condição daquele ato ser praticado da maneira adequada.
posso imputar à parte ou ao advogado a responsabilidade por isso e isso gerar algum tipo de repercussão negativa? Ou seja, isso é ônus da parte ou do advogado? Não, isso não é ônus da parte nem do advogado. Por quê? Porque esse ato, o ato da audiência, é um ato próprio do Poder Judiciário, é um ato de Estado, é um ato praticado pelo Poder Judiciário dentro de um processo judicial. Então, eu não posso impor essa responsabilidade a ninguém. Por isso que eu também acho que essas audiências não podem ser impostas. Elas dependem da anuência das partes. As partes têm que querer participar. Por quê? A hora que eu falo que eu quero participar, eu estou aderindo a essa proposta completa de estar numa sala que tem uma luminosidade adequada, que tem um nível de ruídos adequado. E se não tiver condições, a gente vai ter que parar. Ah, olha, está tendo muito barulho aqui, resolveram fazer uma obra aqui do lado. Dá para continuar a audiência? Não, não dá para continuar a audiência vai ter que ser interrompida. Então, a gente tem que ter esse tipo de mecanismo. Ah, mas e como resolver isso? Né? Imagine que essas audiências virtuais fiquem para sempre. É possível? Acho que é possível e acho que elas vão ficar. Acho que elas vão ser uma realidade, principalmente para mediação. Porque você imagina você poder acabar com um processo lá que tramita lá em Manaus, numa única audiência, fazendo um acordo, sem precisar sair daí de Goiás. Esse é o máximo, né? Então, eu acho que essas audiências virtuais elas vão ser muito utilizadas nessa primeira fase, na audiência do 334. Para produção de provas, talvez não. Mas e se o advogado não tiver condições de fazer audiência a partir do escritório dele? Vamos dizer que não tenha uma internet boa, que a gente tem que viabilizar isso a partir do Poder Judiciário, né? Então, eu falei isso outro dia, acho que foi uma discussão sobre audiências de família, isso foi um webinar que eu estava participando. Enquanto o Poder Judiciário não tiver uma sala adequada para viabilizar que a parte ou o advogado use para fazer uma audiência, essas audiências não podem ser impostas. Porque o Poder Judiciário só pode exigir aquilo que ele pode fazer, né? Então, condução coercitiva, posso exigir? Posso. Por quê? Porque o Judiciário pode fazer? Ele usa força. Chama a força policial, vai lá, pega a pessoa e leva para o fórum para ela fazer. Como é que eu vou obrigar uma pessoa a fazer audiência virtual? Exatamente. Como é que eu vou falar? Olha, gente, abre aqui o seu telefone, use os seus dados móveis. Ah, não tenho a banda larga, problema seu. Use os seus dados móveis para fazer uma audiência. Como é que eu posso obrigar a pessoa a fazer isso? Como é que eu posso obrigar o jurisdicionado a fazer isso? Eles falam, não, mas aí ele vai para o escritório do advogado. Como é que eu posso obrigar jogar esse encargo nas costas do advogado? Esse encargo não é dele, não. Esse encargo é do Poder Judiciário, né? Então, a gente tem que colocar as coisas nos seus próprios quadrados, né? E nesse texto, a gente reconhece, tanto eu quanto o magistrado, a gente escreveu juntos o texto, e a gente reconhece que essa é uma responsabilidade do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário tem que ter como suprir essa necessidade se resolve fazer essa audiência por meio virtual. Se ela não for acordada entre as partes, eu tenho que ter mecanismos de realizar esses atos sem precisar usar o meu escritório, a minha banda larga, o meu telefone. Eu não sou obrigada a ter isso. Eu não sou obrigada a ter esses instrumentos para trabalhar. Então, o judiciário não pode me obrigar a usar esses instrumentos. Ele tem que me dar o instrumental necessário para que o processo tramite de maneira adequada. Nessa questão de que a responsabilidade é do Poder Judiciário, como você identifica essa alteração recente que houve agora na lei do juizado? Salvo engano, acho que é o artigo 20. Deixa eu só verificar aqui que eu fiz. O artigo 23 fala: se o demandado não comparecer ou recusar a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado terá a sentença. Porque nós estamos tratando de uma lei. Eu acho que é inconstitucional. Uma inconstitucionalidade? Essa lei é inconstitucional. Ela precisa minimamente ter uma leitura a partir da Constituição. Inclusive, isso está sendo debatido no Conselho Federal da OAB. Uma conselheira, Daniela Teixeira, do Distrito Federal, já pediu oficialmente para que isso seja analisado pela Comissão de Estudos Constitucionais, da qual eu também faço parte, para que o Conselho Federal da OAB ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo.
Mas é possível já fazer uma interpretação conforme a Constituição a partir da aplicação. A parte pode recusar a participar da audiência virtual e falar que só quer fazer a audiência presencial. Qual o problema? Ela não pode ser obrigada a fazer a audiência virtual enquanto o Poder Judiciário não tiver essas salas adequadas. Porque se fala, olha, não, você vai no fórum e faz a audiência a partir do fórum. Ok. Aí ela pode ser virtual, pode ser presencial, pode ser do jeito que for. Mas quem tem que assumir esse ônus de ter a tecnologia para a audiência ser realizada é o Poder Judiciário, não é a parte. Porque senão eu vou criar uma legião de excluídos digitais do Poder Judiciário. E eu não posso fazer isso. Ainda mais no juizado especial. O juizado especial, o foco dele são aquelas pessoas que não podem arcar com as custas de processo. Tanto é que ele é gratuito. Sim, e além disso, tem até a termação. Até 20 salários mínimos dispensa advogado. Tem números que tramitam no juizado de atermação do próprio juizado. Exatamente. A pessoa, o jurisdicionado, ele tem que ter, além dele ter que ter uma internet boa, ele tem que ter um conhecimento digital aplicativos e saber utilizar isso. Exatamente. Como sair, como se portar. E quando tem um advogado, o advogado ainda dá esse norte. Agora, é só o jurisdicionado, ele fica abandonado. Mas não é função do advogado dar esse norte, não. A gente não pode também colocar nas costas do advogado. Ele dá o norte porque ele quer. Mas ele não pode ser obrigado a isso. Eu não posso jogar nas costas do advogado e nem do jurisdicionado. Imagina o velhinho que vai lá no juizado especial sozinho, sabe nem usar o celular direito, com muito sacrifício ele manda mensagem no WhatsApp. Eu vou obrigar ele a fazer uma audiência por videoconferência com os dados móveis dele? Porque o que me preocupa é isso, né? Da onde é que vai sair esse Wi-Fi aí? Da onde é que vai sair a banda larga? Da onde é que vão sair esses dados, né? Quem vai pagar por essa internet? Exatamente. Tem uma resolução do CNJ de 2010, resolução 105, em que determina que ele se estruture em termos de sala para fins de videoconferência. Então, veja, de quando que é essa instrução? Oi? De quando que é essa norma? 2010. Nós estamos então, faz 10 anos, veja aí. Uma década se passou e não temos estrutura nas comarcas, ou então, assim, não tem na maioria das comarcas essa estrutura que o CNJ determina. Você que com a pandemia agora vai se tornar obrigatório, assim, a resolução existe, ela só não é aplicada. Como que você identifica essa resolução diante do contexto pandemia? Olha, não precisava nem da resolução. O Código de Processo Civil também determina isso, né? Ele determina como um direito da parte, da testemunha, que mora em outra comarca, de realizar o testemunho por videoconferência, para não precisar viajar até a sede da comarca. Está lá no 453, parágrafo 2º. Mas para isso ela precisaria de uma sala no fórum. Por quê? Porque o judiciário é o responsável pela realização desse ato. Então, vai ouvir a testemunha fora da sua comarca? Ótimo, ele tem que ter uma sala para isso. Isso é tão simples de resolver. É uma sala com o aparato necessário para videoconferência, né? Talvez para um escritório, para um advogado que trabalhe sozinho, e eu comecei falando, né, da diferença da estrutura do advogado para a estrutura dos tribunais. Para o tribunal é muito fácil ter uma sala com estrutura para videoconferência. Sim. Ele tem orçamento para isso. Mas cada advogado ter essa estrutura no seu escritório é inviável. Exigir também da OAB que tem essas estruturas para dar amparo para todos os advogados também é inviável, né? Então, o mais adequado é que os tribunais, que são os responsáveis pela realização desses atos processuais, que eles tenham essa estrutura necessária, né? Como tem as câmaras arbitrais. Cada um se responsabiliza pelos atos que vai realizar, não é? Então, se a gente é obrigado a buscar o judiciário para resolver determinadas demandas, então que o judiciário esteja devidamente instrumentalizado para resolver essas demandas. Não adianta só dar instrumentos para os magistrados, né? O processo tramita perante o Poder Judiciário. Então, para eu realizar uma audiência virtual, eu não posso jogar nas costas do jurisdicionado a responsabilidade por ter um aparelho celular, ou por ter um computador, ou por ter a banda larga, por ter uma sala adequada, por ter um ambiente de ruído adequado. Eu não posso jogar nas costas dele isso.
Mas isso não inviabiliza a realização do ato virtual. O ato virtual ele pode ser realizado. Aí vai a parte, vai o advogado, vão para o fórum, vão lá para a salinha, marca o horário, no horário da audiência, vamos usar a sala do fórum tal e vamos realizar a audiência lá. O magistrado vai estar na sede da comarca? Pode estar, pode não estar. Outra parte pode estar, pode não estar. A audiência ela pode ser semipresencial, ou seja, magistrado em uma das partes na sala de audiência e a outra por videoconferência. Tem inúmeras possibilidades. Eu acho que a pandemia veio para deixar claro que, olha, gente, a gente estava sendo muito fechado à tecnologia. Eu mesma era muito refratária a fazer atos virtuais, né? Eu achava que não chegariam não atingiriam o seu objetivo. Mas eles atingem, né? E às vezes atingem de uma maneira mais adequada até. Né? Você falou bem, eles minimizam os custos do cliente. Isso é bom? Isso é ótimo. Isso é muito bom. Mas isso depende do cliente querer isso. Às vezes o cliente quer que você vá lá e vá despachar pessoalmente. Então, joia, a gente vai lá e vai despachar pessoalmente. Tem que ser uma opção. Né? Como aumento de instrumentos à disposição do jurisdicionado, isso é ótimo. Como imposição do Estado, como única forma de realização de atos, isso é péssimo. Né? Por isso que eu falei dos 2 artigos, porque o outro, que chama... eu nem me lembro como é que era o nome, mas a gente botou cloroquina lá, a cloroquina do judiciário, porque acharam, o TJ de São Paulo estava determinando as audiências virtuais. E aí não pode vir por determinação. Tem um outro tribunal também que estava determinando, qual que era? Acho que era o de Tocantins, acho que era aí do lado, que até me pediram para dar um auxílio na leitura da resolução. Não pode determinar, os tribunais do trabalho também estão fazendo audiência virtual obrigatória. Determinar não pode. Por quê? Porque para determinar, o judiciário tem que ter condições de realizar na sua sede, ainda que virtualmente, mas tem que ter condições de realizar na sua sede aquele ato processual. Não pode contar com a estrutura dos escritórios e nem da casa das pessoas, né? Eu não posso a pessoa ter um quarto exclusivo para prestar testemunho numa audiência. Eu não posso fazer isso. E na hipótese do tribunal ou o juiz determinar e não tornar uma opção das partes resolverem pela audiência ou não. Como você vislumbra a postura do advogado diante de um fato assim? Qual seria o instrumento ou o mecanismo? Ou que tipo de conduta que o advogado tem que ter, no caso, diante dessa constatação de imposição em uma faculdade conforme a sua viabilidade tecnológica? Aí tem que analisar mesmo casuisticamente, né? A gente tem que ver a análise caso a caso. Então, a análise teórica é essa, não pode ser obrigado. Aí somos advogados, aqui no escritório, vira e mexe estão determinando a audiência, principalmente na justiça do trabalho. Dá vontade de falar, não vai, né? Porque é tudo nulo depois. Tô vendo daqui 5, 10 anos o STJ e o STF julgando a validade dos atos realizados durante a pandemia, né? Muitos processos vão ficar nessa situação. Então, o que fazer o advogado, o que fazer nessa situação? Primeiro, tentar dialogar, tentar conversar, né? O Código de Processo estabelece o princípio da cooperação e ele não quer dizer que as pessoas vão sair do seu lugar de ação dentro do processo, né? O pessoal da teoria dos jogos gosta de falar dos players, né? Cada player, cada jogador tem o seu lugar ali no processo e cada um dentro do seu quadrado realizando a sua função, mas todos em colaboração. O que é colaborar? É trabalhar conjuntamente, colaborar, trabalhar em conjunto. Então, dialogar, falar, olha, excelência, não vai dar para realizar essa audiência, não tem estrutura, eu não tenho como acessar a testemunha, estamos cumprindo com o isolamento social e não vai dar para realizar a audiência. Então, tentar dialogar, tentar conversar. Isso, para mim, é o primeiro passo, se perceber que não é o caso de realizar audiência. Não deu certo o diálogo. Tem condições de realizar audiência? Acha que aquele ato vai ser realizado de maneira adequada? Pode atingir sua finalidade? Tentar ver a melhor forma de realização do ato. Porque, às vezes, pode ser interesse das duas partes realizar o ato. Tem muito advogado pedindo, pelo amor de Deus, volta a correr os processos quando os prazos estavam suspensos, né? Volta a correr os prazos porque eu não aguento mais, estou precisando, preciso de dinheiro em casa, isso e aquilo, eu vou dar um jeito de fazer um ato aqui. Vai ser bom? Vai ser bom para a parte, vai ser bom que o processo vai andar? Então, massa.
E aí você tenta resolver, tenta realizar, né, o ato. Se não der para realizar mesmo, fala, olha, não tem condição. Tem alguns, por exemplo, a Defensoria Pública, esse problema todo do Estado de São Paulo começou por conta de algumas decisões. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo falou, olha, a gente não tem condição de fazer audiência virtual e não tem condições de fazer as audiências criminais virtualmente. Não vai ser possível, primeiro porque a gente não consegue acessar nosso cliente. O cliente da Defensoria é um cliente diferente, é como os núcleos de prática jurídica. Os núcleos de prática jurídica também não estão conseguindo fazer audiência. Como é que você acessa o seu assistido? São pessoas que não têm efetivamente condições de fazer uma audiência virtual, não dá. E você não pode expor também os advogados que trabalham nesses casos, né? Eles também têm o direito de estar em isolamento social, né? Da mesma forma que o magistrado está na casa dele protegido, o advogado também tem o direito de estar na sua casa protegido, né? Ele não pode ser obrigado a ser exposto, né, nesse momento da pandemia, simplesmente não pode. Então, eu acredito que deva haver compreensão de todos os lados, né? Isso é colaboração, isso é um processo colaborativo. Se não houver colaboração, aí a gente tem que ver direitinho como é que essa decisão foi determinada para poder, eventualmente, impetrar mandado de segurança, ver se é o caso de uma ação coletiva. A OAB já foi ao CNJ, então, pelo CNJ, a regulamentação do CNJ já diz que se alguma das partes demonstrar que não tem condições de realizar, que não é para realizar audiência virtual, tem como denunciar por abuso de poder. Tem assim, a gente tem muitos instrumentos para se insurgir contra esse tipo de decisão que passa a ser abusiva, né? Se o juiz ou a juíza não consegue perceber a realidade diferenciada que a gente está vivendo, a gente tem uma situação de abuso de poder, né? O momento é de sensibilidade. E você utiliza uma expressão muito importante no momento, de cooperação. Esse espírito de cooperação das partes faz todo o diferencial no momento. Eu também acredito que esse modelo está se instalando em ciências virtuais, ele se perpetuará após, até mesmo porque no momento agora, até que agora eu acho que as pessoas já aceitaram mais. Mas no início foi uma mudança muito abrupta. Agora já tem uma aceitação maior. Só que essa aceitação, ela pode causar alguns entraves, por exemplo, essa dificuldade de acesso à tecnologia, ou até mesmo dificuldade de conexão e estabilização dessa conexão. Nossa retorno, talvez seja até das suas considerações. Você acredita que a audiência virtual ela terá uma tendência para conciliação e mediação ou também para instrução? E aí, se for para instrução, eu pergunto, como conservar a prova? Como apurar se essa prova é uma prova fidedigna? Tá. Bom, para mediação e conciliação, a gente tem alguns problemas também, né? Não é só, a mediação tá tranquilo. Não, ela tem pontos sensíveis também, por isso que eu acho sempre que depende da aceitação das partes. O ponto mais sensível, tanto para a audiência de mediação e conciliação, quanto para a audiência de instrução, é que o judiciário não tem como controlar o ambiente da realização da audiência. Então, quando a audiência é presencial, tem como magistrado controlar aquela sala. Então, ele sabe que naquela sala não tem câmera escondida, via de regra, não tem, que é a sala dele, ele está lá todo dia. Ele sabe que naquela sala tem tantas pessoas lá dentro, ele sabe quem está ouvindo, ele sabe se a pessoa está lendo. Aqui, se eu estou com esse papel aqui, se eu colocar ele aqui atrás do telefone, eu estou lendo aqui, você nem vai reparar. Né? Quem garante, numa audiência virtual, por exemplo, você não sabe se tem mais pessoas aqui na minha sala. Eu vou te mostrar, tem 2 cadeiras aqui. Quem garante que durante esse tempo todo que a gente conversou, ninguém entrou e sentou aqui nessas cadeiras? Não tem como garantir. Ah, mas tem juiz que manda virar o telefone e mostrar a sala.
vale para aquele momento. Vai passar a audiência toda girando o telefone para demonstrar que não tem ninguém? Quem garante que não está sendo transmitido? A gente está ao vivo, não está? A gente está no streaming. Quem garante que não tem ninguém aqui passando um streaming também que está transmitindo ao vivo em outra sala? Então, esse é o maior problema para mim, e esse é um problema que a gente não consegue solucionar sem essa confiança entre as pessoas que estão participando desse ato. Por isso que, acho que no começo dessa nossa conversa você falou, né, da confiança entre as pessoas. Isso vai ser fundamental. É uma mudança de paradigma? Não deveria ser, né? A atuação ética de todos aqueles que atuam no processo, ela deveria ser a regra, né? E não a exceção. E eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar a partir desses parâmetros éticos. E isso impõe uma nova dinâmica, inclusive da própria OAB, né? Aí, gente, os nossos TEDs vão ter que trabalhar, né? E trabalhar de maneira mais rápida e mais eficiente, mais efetiva, punindo efetivamente aqueles que agem de má fé. O que é agir de má fé? Eu vou dar um exemplo, só para você ver como isso pode ser complexo e perigoso. Imagine numa ação de família, de mediação, que é aquela que todo mundo acha que não vai ter problema, né? Você imagine que a mãe ou o pai, justamente para criar... a gente sabe que nas ações de família, as coisas são muito delicadas e muitas vezes as crianças são usadas como arma para atingir a outra parte. Então, você imagine que na ação de mediação, para tentar chegar a um acordo sobre o valor de alimentos, se coloca um dos genitores que esteja com a guarda da criança, coloca a criança na sala. Ninguém está vendo a criança. Coloca a criança e fala para ela ficar quietinha ali, só ouvindo. E aí vê, por exemplo, o pai que paga alimentos falando, não, mas eu não tenho condições de pagar isso, isso e aquilo. Aí ela vira para a criança e fala, tá vendo? Seu pai não quer pagar pensão para você. Seu pai está se recusando, não te ama. Olha só, ele está dizendo que você vale R$100 por mês. Você está entendendo que isso pode ser usado de uma maneira muito cruel? Muito cruel. E a gente não pode fechar os olhos e falar, isso não vai acontecer. Não. A gente tem que ter mecanismos que evitem que isso aconteça. E se eventualmente isso acontecer, a gente tem que ter mecanismos de punição eficientes. Né? Por que nos Estados Unidos você consegue fazer aquele sistema de produção de provas no escritório? Que é antes mesmo do próprio processo. Você ouve testemunhas no escritório do advogado e aquilo é válido como prova. Porque existe uma confiança muito grande na ética profissional. Essa confiança veio do nada? Não. O advogado que quebrar essa confiança uma vez, ele nunca mais advoga. Nunca mais. Ele muda de profissão. Porque ele quebra um cristal ético que ele não poderia fazer. Então, Rafaela, eu acho assim, que as audiências virtuais, elas vão continuar acontecendo? Vão. Mas elas vão demandar uma mudança de postura de todos aqueles que atuam no processo. Sim, exatamente. Nós estamos com 5 minutos para encerrar a nossa live. O Instagram derruba em 1 hora. Quais as suas considerações finais? Qual a sua mensagem para a advocacia, para nós advogados, no que se refere à audiência virtual? Sua leitura, sua perspectiva, as suas projeções? Olha, eu acho que elas vieram para ficar, né? Falei isso já algumas vezes. Acho que a advocacia tem que se preparar. Não adianta ficar negando, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta falar não vamos deixar isso acontecer, porque isso vai acontecer. E nós temos que estar preparados. Então, a advocacia tem que começar a compreender que um profissional de TI, por exemplo, hoje ele é fundamental no escritório. Você pode até viver sem um sócio advogado, mas você não vive sem um parceiro de TI, né? Porque a hora que cai a sua rede, você não peticiona, você não vai praticar atos virtuais, a gente está vendo hoje na pandemia, todo mundo trancado em casa, você não consegue fazer nada.
Então, investir em treinamento nessas tecnologias, entender como funciona esse mundo virtual é muito importante, e pensar na atuação ética de uma maneira mais profunda. É curioso, né? Mas a gente sempre acha que isso é menor, isso é de uma menor importância. Eu acho que isso hoje, mais do que nunca, é fundamental. Se a gente tem 1.200.000 advogados no Brasil, e se a gente tem uma dificuldade, às vezes, de fazer uma seleção a partir de critérios técnicos, né? O exame de ordem não deixa de ser um critério técnico de seleção de profissionais. Eu acho que o mercado vai começar cada vez mais a selecionar os profissionais pela sua postura ética, pela sua atitude frente ao cliente, frente ao processo, frente ao judiciário. Então, eu acho que as duas palavras de ordem para os advogados hoje em dia e para as advogadas primeiro, esteja disposto a se adaptar a novas realidades sempre. O mundo do processo vai mudar numa velocidade muito grande. Então, temos que estar dispostos a nos adaptar a essas novas realidades. A gente não sabe como vai ser o processo daqui a 5 anos. Eu não tenho como garantir que isso tudo que a gente está falando vai ser válido para daqui a 5 anos. Isso vai depender muito de como as coisas vão caminhar. E a segunda preocupe-se com a sua atitude ética e veja que aquilo pode ter um impacto positivo ou negativo a partir da sua postura. Então, a gente tem que começar a olhar mesmo para a forma como a gente age, para a forma como a gente acha normal as ações, porque o mundo virtual, ele permite uma gama muito maior de atuação não legítima. E aí a gente vai ter que começar a ser um pouco mais pesado nas punições. Sim. E onde você disse, o TED ele deverá funcionar com muita repercussão e um embate muito firme para que sane. Nós temos menos de 1 minuto. Eu quero agradecer a oportunidade desse diálogo, foi muito proveitoso para a advocacia goiana e para... De fato, você é uma pessoa maravilhosa, eu gostei. Já levantei saber como era a sua forma de conversar, de lidar, porque então, a gente tem muito por todos os seus escritos, mas hoje eu tive essa satisfação de confirmar que falo sobre você. Obrigada de coração por ter aceito. Eu passo para você nos despedir de nós. Eu queria agradecer muito pelo convite, obrigada. Para mim foi uma honra poder estar aqui falando com a advocacia goiana, com os queridos colegas de Goiás. E eu estou sempre à disposição. Quando precisar, só me chamar. Foi um prazer enorme. Obrigada, Rafaela. Eu que agradeço. Obrigada. E só para nós encerrarmos, falta